Chegou o momento. O pessoal está acabando de se acomodar. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui as boas-vindas em nome de toda a equipe da CBDU, de toda a equipe aqui do Esporte Universitário. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Como eu disse, essa manhã ela é muito significativa para a CBDU. Ela dá início a um calendário que vai ser incrível em 2023. Então, desde já, a gente vai fazer um combinado aqui, pode ser? Porque já que hoje é o início do calendário de 2023, a energia e a participação de vocês vai ser fundamental. Beleza? Posso contar com todo mundo aí? A galera tá aí, gente? Cadê os mineiros? Falei que ia fazer uma saudação atleticana aqui em homenagem à minha amiga Jaque. Galo, temos? Aí. Mas é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Para dar esse início, chamar uma pessoa muito especial aqui, Aline Maluf Neto. Por favor, Aline. Uma salva de palmas. Bom dia a todos. É com muito orgulho que a Confederação Brasileira do Desporto Universitário recebe cada um de vocês para esse, que é o nosso Summit do Desporto Universitário, nosso primeiro evento dessa semana. Segundo, na realidade, né, nossa Academia de Líderes Voluntários, que estão todos aqui, começou no dia de ontem. Então, com muito orgulho, nós estamos aqui para discutir, para trabalhar e para desenvolver o esporte universitário de nosso país. A Confederação Brasileira do Desporto Universitário não vem medindo esforço para dar o melhor a toda a comunidade do desporto universitário de nosso país. Então, com isso, eu desejo a todos vocês um bom summit e uma grande troca de experiências nesse dia de hoje. Um abraço a todos e muito obrigado. Valeu, Aline. Vamos dar início, então, a essa manhã de desenvolvimento de ideias, de projetos, aqui no nosso Summit. Para mim é uma honra estar aqui nesse palco hoje falando com vocês. Eu que sabia que ia ter um pouco de relação, uma história no esporte, não como atleta, tentei fazer judô, quebrei o braço, tentei fazer futebol, quebrei o pé, aí eu desisti. Mas sabia que uma hora ou outra a nossa história ia se encontrar de novo, e está sendo aqui nesse palco, no esporte universitário, participando aqui pelo 5º ano da CBDU. E hoje a gente vai falar sobre a gente vai iniciar essa conversa, na verdade, falando sobre a dupla carreira, que é a realidade de muitos atletas e de muitas pessoas que trabalham também no esporte universitário. E para isso eu já vou convidar aqui para participar comigo a Ana Lúcia Palma, ela é coordenadora do Centro de Psicologia Humanista de Brasília, e também o Diogo Silva, que hoje é assessor especial do Ministério do Esporte, mas vai compartilhar um pouquinho da história dele com a gente. Uma salva de palmas, por favor, para os nossos primeiros convidados. Pessoal, a gente começa com um desafio gigantesco, então, porque a gente está recebendo duas pessoas muito especiais que têm essa participação no esporte universitário, inclusive. A gente vai falar sobre a dupla carreira, que tem um significado na vida de muito atleta, porque ser atleta significa conciliar várias coisas, e eu acho que uma palavra que está muito na rotina do atleta é a escolha, né? A palavra escolha. É uma escolha diária ser atleta, as escolhas que você faz entre uma coisa e outra para um treino, por exemplo. E escolha está muito presente na sua vida, né, Diogo? Me conta aí como que você chegou nesse momento da sua vida. Bom dia a todos e todas que estão presentes, aqueles que estão online, nos vendo virtualmente. Eu tenho um relacionamento importante com o esporte universitário. Eu fui a um Universiade, fui a 2 Universiades, né? E pude ganhar o Universiade de 2009 na Sérvia, sendo o primeiro atleta do taekwondo a conquistar esse título, e ainda a gente não teve um outro atleta que conseguiu. Então, a importância de ver um Universiade é uma mini Olimpíada. Eu considero o taekwondo e esportes individuais, esse evento ele é muito próximo, de fato, ao que é um Jogos Olímpicos. Os mesmos adversários que eu tive no Universiade, eu enfrentei depois nos Jogos Olímpicos, então é um nível muito alto. Mas o fundamental foi o estímulo ao estudo. A minha geração via o esporte universitário como algo muito importante. A gente queria fazer parte e poder usufruir do que muitos podem usufruir aqui hoje. E se tornar atleta, você não é, você se torna, né?
porque muita gente vai passar por toda a carreira esportiva e nunca vai se tornar atleta. Se tornar atleta está além das conquistas das medalhas. As medalhas, em algum momento, a gente vai pôr na estante e ela fica. Mas o seu caráter, sua ética, sua construção de civilidade é o que, de fato, vai impactar as pessoas. Tem muitos atletas que a gente não sabe o título que ele conquistou, mas pela pessoa que ele é, a gente acompanha, a gente quer estar próximo. Abdicar é algo natural desse universo, e não há possível ser atleta sem escolha. Escolher o esporte automaticamente abrir mão de coisas que concorrem com o esporte, mas eu fui muito feliz de ter feito essa escolha, porque eu vejo o esporte como um caminho, né? Então é um caminho que abriu portas para que eu pudesse ser universitário, para que eu pudesse estudar. O esporte foi o caminho que me levou a mais de 30 países. O esporte é o caminho que hoje me trouxe a trabalhar no Ministério do Esporte. Então, eu tenho toda a minha vida e minha carreira dedicado ao esporte e poder reproduzir tudo isso para os jovens, para quem está nos vendo, está nos olhando, para que escolham esse caminho, que é um caminho duro, porém, ele também tem muitas flores. E a gente vai colher esses frutos aí durante a nossa conversa aqui no palco. Mas, Ana, como que a psicologia, então, explica a escolha? Tem alguma explicação? Antes de mais nada, bom dia a todas as pessoas presentes. E o que falar depois de uma manifestação dessa, né? Então, o Diogo nos traz essa questão da escolha, e você me pergunta o porquê da escolha, né? Todas as nossas ações, elas são motivadas por uma tendência que a gente tem a buscar o que é sempre melhor para nós, né? Então, e isso tem a ver com o significado. O significado do estudo para o Diogo era tão grande que ele encontrou, através do esporte, que imagino que fosse também um talento, né, um caminho para alçar o estudo, a capacitação. E eu acho que é nesse sentido que a gente hoje fala na dupla carreira do estudante universitário atleta, né? E eu até acrescentaria, quem sabe, 3 carreiras, porque além de universitário, além de atleta, muitos ainda têm o papel de donas de casa, de filho, de pais que necessitam, de pessoas ativas na sociedade. Então, essa questão, a grande motivação é o significado mesmo, que tem esses fatores para cada pessoa. Então, eu acho que o nosso papo vai por aí. E tem algum conselho, alguma orientação para quem se vê diante de escolhas como essa? Diogo? Uma pergunta para os dois. O esporte, na minha vida, não sei se pode... Tem atletas aqui? Ótimo, prazer estar com vocês. O esporte na minha vida, não sei se na vida de muitos, porque os encontros não são iguais. Eu venho de uma cidade chamada São Sebastião, que fica no litoral norte de São Paulo, que essa cidade, infelizmente, acabou de sofrer uma tragédia com enchentes, né? A minha família deu muita sorte, mas alguns amigos não. E é uma cidade pequena, de litoral, é a mesma cidade que nasceu Gabriel Medina e grandes atletas do surf. E foi nessa cidade que o taekwondo cruzou a minha vida. Então, você vai imaginar o que era o meu acesso ao esporte nessa cidade. Existem grupos de pessoas que têm opções de escolha. E ela escolhe o esporte por algum motivo. E existe um outro grupo de pessoas que não tem opções de escolha. Então, quando o esporte passa, a gente agarra e fala, aqui está a minha chance. Eu fui esse. Eu vi que era nesse lugar que eu teria possibilidade de deixar a invisibilidade. Eu venho das periferias, eu venho dos lugares com os menores índices de desenvolvimento e os maiores índices de violência. Então, o esporte, ele me deu a possibilidade, a oportunidade. Então, oportunizar esporte, né, oferecer, proporcionar cultura esportiva, é garantir muitas vezes que aquelas pessoas vão entrar naquele carrinho de rolemã e vão descer sem querer saber se vai ter carro cruzando ou não. Então, foi assim que o esporte passou na minha vida. Eu agarrei a grande chance, e essa grande chance me levou a um grande trajeto. Mas esse grande trajeto não é igual para todo mundo.
Então, existe uma relação que a gente não pode passar para o próximo, porque ela, às vezes, pode ser cruel. Eu fui a 2 Jogos Olímpicos, mas 4 pessoas da minha geração, em 16 anos, foram a uns Jogos Olímpicos. Então, é mais de 1000 pessoas que ficam para apenas 4 conseguirem ir. O afunilamento, ele é gota, né? Gota d'água. Então, o que vai fazer eu me destacar? O que vai fazer eu me aproximar? A cada opção que eu escolhia, de lugares que eu precisava treinar, de lugares que eu precisava me qualificar, de profissionais dessa equipe multidisciplinar, que eu precisava estar próximo, era um pouquinho que eu subia na escada. E eu fui degrau a degrau. Hoje a gente percebe que muitos jovens querem pular os degraus. Eu ainda não sou o melhor da minha casa, mas eu já quero ir para os Jogos Olímpicos. A gente tem um degrau a se respeitar. Para ser o melhor, a gente precisa ser o melhor lá na nossa casa. Aquele que arruma a sua cama, aquele que cuida da sua família, ele precisa ser o melhor dentro de casa, depois ele precisa ser o melhor dentro da escola, o melhor do bairro, o melhor do estado, e ele vai tendo uma escada até chegar aos Jogos Olímpicos. A escada é longa. Se a gente não respeitar esse trajeto, você sobe, a gente tem muitos jovens que aos 20, aos 15, aos 17 já estão nos Jogos Olímpicos, mas uma carreira muito curta, 25 anos já desistiu, porque quando você se torna uma referência, toda a pressão vem junto, e lidar com a pressão é o grande segredo do mundo do esporte. E tenho aqui uma pessoa especialista para poder dizer como é lidar com essa pressão. Quando você traz a sua história, a gente vê como fica claro que a cada momento é uma ação. Nós somos seres humanos e toda a nossa existência é pautada por ações. Existir é agir no mundo. E aí as opções passam pela nossa vida. Não todas, às vezes muito restritas, às vezes todas as opções são ruins, mas eventualmente até mesmo a escolha da ação menos ruim, ela pode nos levar a um caminho melhor do que se nós não tivéssemos feito escolha alguma. Aliás, fazer escolha alguma também é escolher, Então, o que eu percebo que a gente pode fazer pelos atletas é ajudar nas melhores escolhas e nas melhores ações para que ele consiga aquele objetivo. E como que a gente concilia isso também com a vida cotidiana? Existem algumas ações que servem para todas as dimensões que se escolhe. Então, por exemplo, se eu quero ser um bom estudante, eu tenho que me alimentar bem. Mas se eu quero ser um bom profissional, eu também tenho que alimentar bem. E aí, eu estou só trazendo um exemplo, parece banal, mas que a gente está falando de subsistência do corpo, subsistência da mente, E essas duas ações podem ser conciliadas numa ação simples, que é se alimentar bem, por exemplo. Os atletas, é óbvio que fazem exercícios mais do que todos, Mas até para quem não é atleta, fazer exercícios é algo muito saudável. Então, esse tipo de ação que se toma a cada dia ajuda a diminuir o estresse do longo prazo. Porque se a gente pensa só no longo prazo, tudo parece grande. Quando a gente está nos pés de um vulcão, como o Licancabur, enfim, o Cotopaxi, você olha lá para cima e diz assim, nossa, eu nunca vou chegar no topo. Mas cada passo te deixa mais perto do topo. E não dar o primeiro passo significa nunca chegar ao topo. Mas se der só o primeiro e não der o segundo, o terceiro, e for galgando etapas, aí é que não chega mesmo. Então, ter sempre em mente que o aqui e agora faz parte de uma construção de futuro. Não há futuro sem um presente significativo. Então, a gente precisa fazer o nosso presente muito consciente das nossas ações e muito claro, com muita clareza de onde se quer chegar. Me lembrei agora do gato da Alice do País das Maravilhas, quando ela pergunta, que caminho tomar? Quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas quando se sabe para onde quer ir, você pega o caminho certo. Então, a psicologia entra no auxílio a achar os melhores caminhos e as melhores opções. E, às vezes, a dar um pouquinho de coragem para aquilo que parece tão difícil, mas que é uma questão de começar. E depois vem o segundo, o terceiro. Claro que vai ficando mais difícil, você está mais cansado, você está mais velho,
né? Mas você também está mais experiente e preparando o seu corpo melhor, preparando a sua mente melhor para chegar na vitória que você deseja. Primeiro passo, às vezes, é estar aqui participando de uma manhã, de um dia como esse aqui no Summit. Inclusive, as nossas conversas, elas estão sendo transmitidas ao vivo. Para você que já está nos acompanhando, então, pelas redes sociais da CBDU, bom dia para você. Para vocês que estão aqui presencialmente, vocês viram o impacto de poucos minutos de conversa, as mensagens que aqui estão sendo transmitidas. Então, vale a pena compartilhar para quem está em casa, para participar aqui com a gente também, mesmo que de maneira online, mas também de uma maneira muito especial, conectados aqui com a gente. Diogo, enquanto você falava, você trouxe a palavra limite, né? E isso, querendo ou não, também, assim como escolha, está muito frequente na rotina de um atleta. Quando você foi atleta universitário, quais eram os limites? Como driblar essas limitações? Eu tenho uma dificuldade com o limite. Acho que eu e todo atleta, né? A gente mergulha muito fundo, a gente leva o nosso corpo ao extremo e é necessário ter pessoas olhando do lado de fora para, de fato, nos dar o limite, porque isso se torna uma obsessão. Eu cheguei a ficar obsessivo pelos Jogos Olímpicos e você se transforma, né? Você entra dentro de uma bolha onde todo dia é dia de treino. Você acorda pensando que eu vou comer, mas eu vou comer não para me alimentar, eu vou comer porque isso aqui é importante para o treino, é importante para a minha performance. Então, todas as minhas refeições estavam ligadas à importância da minha performance, não pelo prazer que eu estava tendo de comer. Na verdade, eu vim ter prazer em comer depois que eu deixei de ser atleta, porque tudo estava concentrado na minha performance. Todos os treinamentos, né? Repouso ativo. Quem sabe o que é um repouso ativo? Sabe o que é isso, repouso ativo? Repouso ativo é você tirar férias e continuar treinando. Isso é um repouso ativo, né? Era isso que nossos preparadores físicos colocavam para nós. Então não existia descanso, né? E descansar é fundamental. Saber a hora de parar é fundamental. E como eu tinha uma obsessão, principalmente que eu fui o primeiro atleta da minha modalidade a ir a uns Jogos Olímpicos, a gente não sabia qual era o caminho. A gente sabia que queria chegar lá, a gente ainda não tinha profissionais qualificados em lutas, específicos em lutas, que hoje existem muitos, mas na minha geração não existia. Então nós somos cobaias, né? Fizemos muito testes até saber qual era a melhor forma de se treinar, qual era a melhor forma de competir. Então, limite é algo que eu passei a ter mais tarde. Chegou um momento, quando eu fui para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, eu entrei como cabeça de chave, entrei para, de fato, disputar a medalha olímpica, alcancei a semifinal e num critério de desempate, o meu adversário acabou indo para a final e eu fiquei. E para poder chegar nesse nível, né, entre os 4 melhores do mundo, para disputar a medalha e chegar aos Jogos Olímpicos, e chegar a uma final olímpica, eu simplesmente entendi que eu ia ter que passar o limite, né? Eu ia ter que ultrapassar uma linha que eu acredito que é uma linha perigosa de se ultrapassar. Quando a gente coloca o corpo ao extremo, ele também provoca sequelas e ele também tem um efeito rebote, né? Que é o oposto do que vai acontecer quando você põe o corpo nessa extremidade. Então, eu coloquei metas muito altas, né? Objetivos muito altos, para me forçar a treinar e não desistir. Essas metas e objetivos foram tão altas, elas foram alcançando, que eu entrei no mapa do controle antidoping. Só para vocês terem uma ideia, né? Quem são os atletas que mais fazem exame antidoping? São os atletas que, em curto período de tempo, começam a ter muito resultado bom. Então, em 4 anos, eu fui 2 vezes campeão mundial, que em 20 anos eu não tinha conseguido. E daí saiu uma luzinha ali no doping. Opa, o que está acontecendo com esse cara aí? Está ganhando muito, né? E praticamente comecei a fazer controle antidoping em todos os lugares. No Dia das Mães, eles estavam lá, no aeroporto, eles estavam lá, na competição, eles estavam lá em todos os lugares. Então, já chegou um momento, depois dos Jogos Olímpicos, quando acabou,
que o meu corpo ele não respondia mais aos treinos, né? Então aí já começou o efeito rebote do limite que eu precisei ultrapassar. Meu corpo parou de responder aos treinos e eu comecei a cair num lugar de tristeza, né? Não tinha mais prazer de ir aos treinos. Aquilo não me dava mais prazer. Eu não conseguia mais me motivar, não conseguia mais me convencer a ir aos treinos. E o que eu precisava? Eu precisava descansar, precisava parar. Mas a resposta e os estímulos que eu tinha era nunca pare. E eu não conseguia administrar essa energia de eu vou parar, mas 20 dias parados é 20 dias que o meu adversário está treinando mais do que eu. Quando você é condicionado a isso, você não tem mais limite. Então, encontrar limite é algo que não se encontra sozinho. A gente precisa de profissionais juntos. E seria nesse momento que fez falta um psicólogo, para dizer, você não precisa parar, você precisa descansar. Né? Que isso é uma atitude muito comum de quem está cansado. Para e não descansa, né? E abandona. Então, ali, infelizmente, naquele momento, faltou alguém para dizer, menos, só um pouquinho menos, só para você amanhã render mais. Né? E aí, nesse sentido, um psicólogo do esporte treinado para esse fim é importante. Então, a gente tem assim, a psicologia atua em muitas áreas. Né? Eu trabalho principalmente com autoconhecimento e amenização do sofrimento humano. Mas a gente tem a psicologia desportiva que ajuda o atleta a superar alguns limites sem se machucar, sem romper limites que possam machucá-lo ou ser não saudáveis. Então, é bem importante assim, que se contrate um profissional qualificado para aquela área, para aquele fim. Né? Enfim, eu só queria falar isso agora. Não, mas é isso mesmo que eu ia até te perguntar, Ana, porque é um conselho, uma orientação que vale para acho que todas as carreiras, inclusive a do atleta, e para a gente entender um pouquinho melhor, junto com esse relato do Diogo, quais são os sinais de alerta? Existe algum sinal de atenção para que esse momento do limite, da exaustão, esteja chegando, esse caminho de procurar um caminho como a psicólogo? Existe. Assim, a gente tem dois tipos de pessoas que procuram a psicoterapia, muitos tipos de pessoas, mas enfim, eu queria falar de dois em especial. Existem aquelas pessoas que estão bem e procuram um aprimoramento pessoal, autoconhecimento, né? E aquelas que estão em sofrimento. Seja como for, o nosso papel é reconhecer aqueles sintomas que tornam a vida da pessoa um pouco triste. Diogo nos trouxe que em determinado momento ele não sentia mais diversão no treino, sendo que 99%, eu diria 99,9% do tempo de um atleta é treino, e 0,1% é para valer. Aquele minuto em que você está concorrendo com o adversário, lutando pela camisa do seu país, ou do seu colégio, ou da sua faculdade, enfim. O minuto da prova é um minuto, mas o resto da vida é treino. Né? Eu vejo assim as bailarinas, né? Algumas não se divertem durante o espetáculo, porque durante o espetáculo é tanta pressão para não errar, para sair tudo certinho, olha a luz, olha o palco, olha o sorriso, mas que conseguem se divertir nas aulas. Então, eu penso que o esporte, antes de ser competição, deveria ser, antes de tudo, lazer. Antes, primordialmente. Né? Uma criança que se diverte ao fazer uma atividade esportiva, tem muito mais chance de se tornar um atleta feliz do que uma criança que detesta esporte ou que fica quebrando os pés e os braços por aí, né? Enfim, é por isso que alguns viram jornalistas, outros viram psicólogos e outros viram atletas. Né? Mas o divertir-se no caminho. Então, treino tem que ser divertido. Quando você começa a se sentir triste e entediado por estar fazendo o que é a sua atividade principal, está na hora de rever isso. A hora que uma bailarina não quer mais dançar nas aulas e o corpo dela não baila mais, assim como um corpo de um corredor ou de um lutador não luta mais ou não corre mais, é hora da gente procurar ajuda, talvez já tenha até passado um pouquinho da hora. Né? Então, a questão do prazer tem que estar presente, porque é desse prazer que vem a motivação para a próxima ação que vai nos levar àquela vitória que a gente comentava há uns minutos atrás. Né? Então, esse é um dos sinais. E outros sinais mais graves, né? E começa a afetar fisiologicamente.
Então, as atividades fisiológicas do corpo já não acontecem mais de maneira regular, né? As atividades sociais já não acontecem de maneira satisfatória, se não regular como todo mundo, porque vamos convir, né? A gente está falando de atletas de alta performance, de alto nível. A vida social fica realmente restrita, né? Mas o mínimo de contato social é necessário, nem que seja entre os próprios pares. E isso tudo tem que nutrir também de alegria a vida, né? Então, é isso. E agora você falou a palavra motivação também, que é importantíssima nesse papo que a gente está tendo. Afinal, para a gente chegar nessas vitórias, depende disso, né? Eu queria que você continuasse falando, então, Ana, desse outro lado, dos impactos, de quem sabe equilibrar esse lado atleta, esse lado vida pessoal, e chega nesse estágio de motivação. Qual que é o impacto na mente mesmo, desse benefício de conseguir fazer a conciliação entre essas duas coisas? O ato de conseguir, o fato de conseguir, é por si só motivacional, né? Quando a gente percebe que atingiu um objetivo, esse primeiro pequeno objetivo, ele é motivacional o suficiente para o próximo objetivo. E aí é o que o Diogo falou, a gente quer sempre um pouco mais. A gente que está no esporte, a gente quer ganhar. Fala sério, participar é super legal, né? Mas ganhar é fenomenal. Então, e a gente busca isso, porque o significado do atleta de alta performance é trazer a divisa para o seu país, né? É trazer para a sua instituição, no caso do desporto universitário. E a cada ganho é motivo para continuar. E aí vale para qualquer atividade. Eu estou aqui me lembrando das pessoas que fazem dieta permanentemente, né? E que precisam desse fator. Gente, vocês não têm ideia de como é bom emagrecer 1 quilo. Bom mesmo é emagrecer 12, né? Ou 40, ou 50. Mas se não emagrecer 12, 20 ou 13, não chega nos 40 nunca. Então, o ganho incentiva o ganho. As pequenas recompensas, a gente chama de colher cenouras pelo caminho, né? A gente vai plantando e vai colhendo, vai plantando e vai colhendo, e vai amealhando um álbum de figurinhas premiadas, né? E isso é muito motivador também, né? Então, eu acho que é por aí. É isso, falando em colher em cenourinhas, né, tem gente aqui nesse palco que hoje é assessor especial do Ministério do Esporte, mas ele já está compartilhando um pouquinho da história dele com a gente, medalhista, foi atleta universitário, e eu queria que você me contasse, e contasse para o pessoal que está participando, quem está nos acompanhando através das redes sociais, como essas conquistas te ajudaram, então, nessa trajetória, hoje, dando mais esse passo como assessor especial, mas é uma trajetória de conquistas, como isso tudo foi acontecendo? Na vida de um atleta de alto desempenho, de alta performance, existe aquele que foi planejado, organizado, e existe aquele que foi acidental. Existe o planejado, organizado, é aquele que começa com os seus pais, né? Quem vai escolher o que você vai fazer é os seus pais. Depois, o que você vai ter opção de escolha, se você gosta ou não gosta. Então, tem muitos atletas que se tornaram atletas porque os pais eram e fazem a mesma prática esportiva que o pai fazia, ou está naquela modalidade porque o pai ou a mãe escolheu para ele, né? Existe o acidental, que é o meu caso, que foi um psicólogo e um médico que me direcionou, né? O psicólogo, porque eu era hiperativo, então minha mãe achava que eu tinha algum problema. Eu falei, como é que esse moleque brinca o dia inteiro e não dorme, tem essa energia dessa forma, né? E o psicólogo falou, não, você precisa ocupar ele de esporte. Mas ele não direcionou o esporte, ele só falou, você precisa ocupar o tempo dele com o esporte. E eu tinha bronquite alérgica, uma bronquite que me levava à internação. Então, meus brônquios não eram dos melhores, né? Minha capacidade pulmonar não era das melhores. E o médico também direcionou, ele precisa praticar esporte. Então, foram 2 pessoas da área médica que me direcionaram para o esporte. Eu era muito fã de filmes de luta. Alguém gosta de filmes de luta? Tem gente aí que gosta? Eu era apaixonado pelos filmes de luta, e no momento Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme,
Jack Chan, né, Karate Kid, eram as grandes estrelas dos filmes de luta, e eu via na TV e eu falava, eu quero ser isso aí. Eu nem sabia que isso era poderia ser profissão, só falava, eu quero ser isso, eu quero ser isso. No meu caso, eu assistia jornal, aí eu falava, eu quero ser isso, eu quero ser isso. Cuidado, hein? E eu fazia terapia. Olha lá, tá vendo? Então, cuidado com a TV, né? Cuidado com a internet, porque muitas vezes o que a gente vê ali é aquilo que a gente vai ser no futuro. E foi assim que as lutas cruzaram na minha vida. Eu vi os atores, achava maravilhoso o que eles faziam e eu queria ser aquilo. E o taekwondo me pegou. Poderia ter sido kung fu, capoeira, karatê, mas foi exatamente o taekwondo que me pegou. E durante esse trajeto, transição de carreira não era moderno. Não se falava em transição de carreira. Falava o quê? Você vai parar. E tinha inúmeros adjetivos horríveis com parar. Que é assim, sua vida acabou para você, você deixou de ser atleta, você vai deixar de ser alguém. Não existe vida após esporte. Você vai morrer e você vai nascer de novo. Para mim é o mais cruel isso, né? Você vai morrer e depois você vai nascer de novo. E eu fiquei muito preocupado com isso na minha carreira. Por isso que eu nunca me descolei dos estudos. Estudar para mim não é para ter diploma, estudar para mim é me qualificar para o próximo. Eu gosto de estudar, não estudo para ter diploma, estudo para obter conhecimento, para estar antenado no que está acontecendo. Eu gosto de estudar, mas não gosto de fazer prova. Não gosto de fazer prova. Apesar de ter sido atleta de alto desempenho, eu não sou competitivo na minha vida social. Assim. Tem atletas que atletas 24 horas, eu era só quando precisava. E não existia o termo transição de carreira, e eu tinha muito medo, porque quando eu via os veteranos, os mais experientes pararem, eles muitas vezes não iam para os lugares que eles gostariam de estar, principalmente as grandes estrelas. Você ganhou grandes títulos, você é a referência daquela modalidade. Naturalmente, alguém vai te substituir. Então, uma coisa que é fundamental para nós atletas, naturalmente alguém vai te substituir. Nós não vamos ficar no topo para sempre e alguém vai te substituir. A coisa é como você vai encarar a substituição. Se você vai encarar ela com naturalidade ou você vai se aprofundar numa tristeza porque você foi substituído. E eu fui amadurecendo esse momento, porque eu sabia que isso um dia iria acontecer. Mas eu fui um atleta muito vitorioso e por muito tempo. Então eu fiquei durante 12 anos como titular da seleção brasileira, então foi 12 anos vencendo. No 13º, quando eu perdi, eu não entendi o que tinha acontecido. Eu falei, aconteceu um deslize. Na 14ª, quando eu perdi, eu falei, calma aí, perdi de novo. Quer dizer, eu venci 12 vezes, perdi 2 e achei que tinha uma crise, achei que tinha um problema. Isso é um problema que existe em quem vence muito e quando às vezes perde 2 vezes, ele acha que ele está horrível, ele acha que acabou, por isso que ele precisa de um acompanhamento. E aí eu estudando, eu aprendi um termo que chama destreino. Eu não sabia que existia, ninguém me ensinou, nenhum treinador, nenhum profissional me ensinou. Eu fui ler em artigo científico e aprendi o destreino. Me preparar para poder parar. Então, eu fui adaptando o meu corpo a um estado que ele não sentisse mais a necessidade da competição. Porque a necessidade da competição é algo que pode provocar chega até uma alucinação em nós. Porque você está há 20 anos competindo. Você começou criança, adolescente, adulto, veterano. Tudo que você conhece é treino e competição. Quando isso sai do seu dia a dia, você não sabe o que fazer, você fica perdido. Então, eu acordava de manhã, começava a fazer a mochila para ir para o treino, e depois eu falava, gente, mas eu não preciso treinar mais. Mas eu fiz isso 20 anos, eu não sabia o que era não fazer. Então, eu tive que preparar o meu corpo a diminuir essa carga de treino dentro de um processo que chama destreino. Então, eu treinava 6 horas por dia, de segunda a sábado, e eu ia diminuindo essa carga até chegar
a treinar apenas 1 hora por dia, de segunda a sábado, depois 2 vezes na semana, até o momento que o meu corpo entendeu, não preciso mais, não tenho mais o desejo nem o estímulo de competir. Porque vocês podem observar que a maioria de grandes atletas, quando eles falam, vou parar, em 2 anos eles voltam. Então, se não fizer um trabalho de destreino, você volta a treinar, e aí quem volta a treinar sempre fala, dá, né? Dá para chegar, eu consigo. Então, o destreino foi fundamental. E entender a transição de carreira como algo natural. Primeiro, existe mais de 30 profissões ligadas ao nosso mundo do esporte. Quem é atleta ou quem não é atleta, a gente não tem que pensar que a medalha é que vai nos colocar no palco. Quem vai colocar no palco é o caminho, é a sua trajetória. Então, é uma escada, é uma esteira. Né? Então, pense numa esteira onde a cada momento você ganha uma chave para abrir uma porta. Se você entra na seleção brasileira, você ganha uma chave para abrir uma porta. Se você entra nos esportes universitários, outra chave. Eu fiz parte do programa chamado ProLim, Programa Olímpico da Marinha. Eu fui o primeiro grupo a entrar dentro das Forças Armadas para disputar os Jogos Mundiais Militares. Ali uma outra chave. E a cada chave que eu abria essa porta, eu fazia uma capacitação. Eu falei, preciso entender desse mundo, preciso estudar. E eu ia estudando, me capacitando. Até o momento que surgem as comissões de atletas. Quando surgem as comissões de atletas, que faz parte do artigo 18A da Lei Pelé, que toda instituição precisa ter um mínimo um terço da sua assembleia de atletas. Eu sou de uma geração que o atleta não podia entrar numa assembleia. 20 anos da minha carreira, eu nunca entrei numa assembleia. Se não fossem as comissões de atletas, eu não tinha ideia do que era uma assembleia. Não era permitido um atleta entrar numa assembleia. A primeira vez que eu entrei numa assembleia, eu pude ter um entendimento de algo tão importante da nossa carreira. E eu entrei via comissões de atletas. Então, a comissão de atleta foi uma capacitação fundamental na minha carreira. Eu faço parte da comissão do Taekwondo, eu saio do Taekwondo e deixo uma formação de 15 membros, entro na comissão do COB, fui o mais votado para entrar no COB, depois eu fui convidado para participar da Atletas pelo Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, que trabalham com políticas públicas, e é nessa escada que eu vou me aproximando do Ministério do Esporte. Então, a gente precisa entender que, às vezes, tem pessoas nos observando há 10, 20 anos. Então, ela vai te observando até para onde que você está indo. Esse cara está mais capacitado para ser um treinador. Esse está mais para a gestão pública. Esse aqui seria importante estar comigo dentro de uma confederação. Porque eu imaginava que o auge era estar numa confederação. E maior ainda era estar no Comitê Olímpico. Mas pelo meu perfil, eu imaginava assim, como que eu vou entrar nessas instituições? Essas instituições não me permitem essa chave. Não me dão essa chave. E eu não fiquei simplesmente estagnado tentando entrar aqui. Eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a volta. Eu vou pegar o caminho mais longo, vou dar a volta, vou recomeçar, porque se todas as portas estão fechadas, alguém esqueceu uma janela aberta. É por ali que eu vou entrar. E foi exatamente por essa janela. Quando eu tomo a decisão que a minha grande força é mobilização, principalmente porque eu conheço o mundo dos atletas, eu fui o cara que dormiu em ginásio, dormiu em academia, eu sei exatamente como esse mundo é, e eu entendo todas as camadas que elas têm até chegar no alto desempenho e na sua transição até chegar a um governo. Hoje eu sou uma peça fundamental, porque quando eu preciso dialogar com essa grande comunidade, eu preciso de um especialista. É por isso que eu me torno um assessor, porque é alguém especialista em algo. E para a gente ser especialista, não é quando a chance chega, você fala, agora eu vou estudar, aí a oportunidade já passou. Você já tem que estar estudando e pensando que, além das medalhas, eu vou ter uma vida muito maior, além das medalhas. Você vai ter 10 anos de seleção, e você vai ter 60 fora da seleção. Então, pensem sempre na frente e antecipem aquilo que pode acontecer, porque ele vai acontecer. Só que quando ele acontece, assim, está pronto, vem, não está pronto, próximo. Eu posso falar sem você perguntar? Eu tô admirando aqui. Você estava falando, e eu trabalho bastante com pessoas que já estão se preparando para a hora de parar de trabalhar.
né? E eu tenho um lema assim, eu vou gostar da velhice para que ela goste de mim. E muitas pessoas têm essa questão com a velhice, não querem envelhecer, e tem tudo a ver com a aposentadoria. E fiquei aqui pensando, caramba, a vida útil do atleta de alto desempenho termina muito cedo. Então, essa preparação que normalmente a gente faz com pessoas já mais maduras, mais próximas da terceira idade, no caso dos atletas, é um trabalho que tem que ser feito antes. E isso que você chamou de destreino, nada mais é do que uma preparação para uma aposentadoria da atividade de atleta, né? E você tem que gostar dessa vida que virá depois para que ela goste de você. Né? E foi o que você fez. Você conseguiu ver além do que era o esporte e criar condições para uma segunda carreira. Né? Então, hoje você não é mais atleta, mas você continua trabalhando com esporte, uma coisa que te dá motivação e que você ama fazer, e talvez você fique mais, você falou 60 anos, a sua geração chegou a 120, queridão. Né? Então, talvez muito mais de 60 e contribuindo para a sociedade. E esse trabalho da gente gostar da vida que vai ter, exige de nós algumas atitudes no agora. Se eu quero ter uma velhice saudável, eu preciso de uma adultice saudável. Se eu quero ter uma adultice saudável, eu preciso de uma juventude saudável. E por aí vai. Então, eu reforço aquela questão de cada ação da gente vai ter uma consequência para o futuro. E outra coisa que eu queria comentar, você disse que a sua carreira começou por um acidente cometido por um psicólogo e um médico. Às vezes a gente comete bons acidentes, né? E que bom que você teve essa orientação logo cedo e que bom que hoje as pessoas têm um pouco mais de acesso, tanto à psicologia quanto a serviços médicos, né? E conseguem, então, criar futuros melhores do que conseguiam há alguns anos. Eu só estou preocupado que eu acho que eu fiz o meu destreino muito cedo. Eu bati na porta do judô, da natação, mas a janela aberta era no jornalismo esportivo e a gente está aqui agora, né? Então valeu a pena. Mas essa realidade que vocês estão relatando aqui é a realidade de muita gente que está aqui presente, está nos acompanhando. Às vezes é um atleta escolar que quer ser um atleta universitário, às vezes é um atleta universitário que já concilia com uma carreira profissional, ou até mesmo um atleta que foi um atleta universitário, teve essa vivência profissional e hoje busca ainda dentro do esporte essa continuidade dessa dupla carreira que dá essa continuidade, né? E a gente está falando sobre justamente dupla carreira, e você trouxe essa questão da transição, que a gente compartilha com todas as outras carreiras, né? Outras profissões, enfim, etapas da vida, que na verdade são etapas, né? E Ana, eu queria que você me contasse, então, como planejar essas etapas, se tem algum meio de tornar essas transições fáceis, eu acho que não são, já tiram a gente de uma zona de conforto, mas como lidar com essas transições entre uma e outra? Bom, é um caminho muito individual, né? Então, a pessoa precisa descobrir o que ela deseja ser e fazer no seu futuro. E dentre as milhões de opções que tem, ver aquelas que são viáveis. Não adianta a gente querer opções inviáveis. Isso faz parte do sonho. Sonhar é importante, mas planejar é mais. Né? O planejamento nos traz a concretitude de cada ação, cada etapa. E não dá para pular etapa. Então, se você precisa se qualificar no ensino universitário, você vai fazer universidade. E depois, bom, eu vou ser acadêmico ou eu vou ser profissional? E aí você vai escolher o próximo curso. O Diogo nos falou, né? A cada etapa eu ia me qualificando. E é isso que a gente tem que fazer. A cada etapa da vida, se qualificar para vivê-la. Dá para viver de qualquer jeito? Dá. E a gente tem um monte de gente que vive de qualquer jeito. A questão é, dá para viver de qualquer jeito e ser feliz? Aí já começa a ficar mais complicadinho. E dá para ser feliz sem ter significado, sem ter um objetivo que realmente nos preencha como ser humano? Então, isso vai depender de cada pessoa e do significado que cada pessoa quer dar à própria vida. É isso? Concorda? Sim, concordo. Tem coisas que a gente só vai ver nesse gap de quando você deixa de fazer aquela coisa automática, né? Porque o atleta ele vive no automático. Relógio, né? Horário para acordar, horário para comer, é tudo horário. E quando você não fica mais relacionado dentro desse relógio, porque a vida aqui fora também é relógio, mas é de um tempo diferente.
né? É uma relação diferente. O atleta ele tem que se adequar a mundos que aqui fora não é necessário. Então, essa coisa de aeroporto, novos países, novas culturas, fuso horário, isso vai tendo que fazer que a gente esteja um pouco mais amplo do nosso saber. Nosso saber ele precisa ser maior. Eu, com 14, 15 anos, totalmente atípico da minha região, do meu bairro, eu já tinha que estudar câmbio. Porque eu já fui um atleta de categoria de base que saía do país e eu preciso saber que moeda tem naquele país. Como que eu sei que o meu real vale quanto? Era com 14, 15 anos. Isso não é um diálogo dessa juventude, mas é natural para quem é um atleta. Então, o nosso saber, o nosso conhecimento, ele vai ter que ser mais amplo. A gente não tem como ficar adequado dentro daquilo que é os nossos amigos, né? Tem muitas pessoas que eles se condicionam no grupo que ele vive. Os meus amigos gostam de lanche, então eu também gosto. Meus amigos vão para a balada, então eu também vou. Mas a pergunta os seus amigos querem chegar onde você quer chegar? Quando você faz essa pergunta, você vai começar a dar um passo para o lado. E quantos passos para os lados você vai vendo, você vai se distanciando, vai chegando um momento que você não faz mais parte daquele grupo de amizade. Isso dói no começo, você se sente um pouco deslocado, mas a gente precisa entender qual o grupo que a gente vive. Uma frase que eu repito muito é: andorinha não acompanha gavião. E não porque gavião é maior e andorinha é menor, porque onde andorinha anda, gavião também não anda. Então a gente precisa saber que grupo que a gente quer, porque o nosso sonho, o nosso objetivo é nosso. Quem quis para a Olimpíada fui eu, então não tenho que colocar minha mãe para fazer o regime que eu preciso fazer. Quem tem que fazer sou eu. Não é? Então, condicionar a família ao seu sonho, eu acho um pouco complexo, porque você vai ter problemas, desgaste, porque o seu irmão quer comer aquele bolo, né? Quem não pode comer é você. Então, quem tem que seguir os nossos sonhos é a gente. E estar feliz é algo que não sei se vai ter entendimento no momento, às vezes pode ter depois. Quando eu estava competindo, e eu cheguei a 2 semifinais olímpicas, e eu ganhei tudo que tinha para baixo, só faltava ali a cereja do bolo, cheguei a 2 semi, eu não me dava conta do que era chegar a uma semifinal olímpica. Eu só colocava, não consegui, não fui campeão, não consegui a medalha. Então, assim, objetivo não completado. 10 anos depois, eu olho e falo, caramba, o que é chegar, primeiro, a uma Olimpíada, né, o sonho, e depois em 2 disputas de medalha, e ser a referência de uma modalidade que até aquele momento ninguém tinha alcançado. Então, eu já considero sucesso, porque sucesso foi condicionado a nós a vitória. Quem não vence não tem sucesso, né? E o sucesso é o termômetro da alegria para quem é atleta. E isso é o fundamental do nosso entendimento, que é possível ser feliz, estar totalmente bem com o que você fez, mesmo sem a medalha de ouro. Porque, às vezes, o lugar mais alto que você poderia alcançar era só a classificação e não a medalha. Então, celebre as vitórias. É uma coisa muito ruim para os atletas quando a gente só fala próximo. Ganhei esse título, próximo. Ganhei esse, próximo. E você não celebra, você não comemora. Comemorem todos os títulos, comemorem todos os passos que você subir na escada e compreenda que tem uma parte dela que a gente, às vezes, não vai alcançar. E não é ruim. Tá bom. Quando a gente olha para baixo, a gente percebe que na montanha, né, o Kilimanjaro, você já chegou no cume, só não colocou a bandeira. E chegar no cume, tá bom. E assim, né? Quando você é classificado, você já é o melhor daquele país, né? E parece que se a medalha não vem, a gente é ruim nisso. Sério mesmo? A gente está lá, então é bem isso, né? Você não precisa ser o primeiro, você precisa participar da festa.
E participar da festa já é para poucos, você já faz parte de uma minoria muito, muito, muito privilegiada e muito qualificada. E outra coisa que eu me lembrei é que, assim, tem uma frase, você falou uma frase que você usa muito, né? Eu uso uma que diz assim, tudo não terás. Tudo não terás. Então, talvez não dê para ser um atleta mega, mega, mega bom e você continuar indo na balada. Não tem como, porque são coisas incompatíveis. Uma noite mal dormida custa quanto para um atleta? No treino, né? E a gente sabe, a gente já teve algumas derrotas bem sofridas por baladas pré-jogo. Isso lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Mas o que a gente precisa lembrar é que a vida, ela é feita de escolhas de novo. A gente está batendo nessa tecla desde que a gente começou a falar aqui, né? A vida é feita de escolhas. E se você quer um objetivo, você vai abrir mão, sim, vai abrir mão do bolo, vai abrir mão da festinha, às vezes abrir mão de namorada, de namorado, porque no dia seguinte tem treino, e você colocou aquela atividade como sendo a primordial na sua vida, né? E isso, de novo, não é exclusividade do atletismo, não é do desportismo, é de qualquer performance. O que vocês acham que a gente fez ontem de noite? Né? Eu fui dormir cedo para hoje estar aqui um pouco melhor preparada para vocês. Né? O que os professores que dão aula de manhã fazem? Preparam a aula no dia anterior. O que o jornalista faz no dia anterior? Prepara a pauta. Ah, mas eu queria tanto tomar mais uma cerveja, vamos ficar aqui até às 3 da manhã. Você estava às 6 da manhã no boteco ontem? Estava no quinto sono já. Estava no quinto sono. Então, é isso, a gente vai se preparando para dar o melhor da gente naquilo que a gente escolheu como sendo a prioridade da vida. É isso, e prioridade, né? É uma palavra que vai junto, caminhando junto nessa carreira, para, enfim, outras também. Diogo, me conta uma coisa, qual que é o maior aprendizado que você teve ao longo dessa trajetória, fazendo essas conciliações? Então, diante dessas escolhas que você tinha, qual que é o aprendizado que você leva hoje para o Diogo, que é assessor especial de toda essa trajetória de escolhas, conciliações? Quando eu estava na minha preparação do ciclo olímpico de 2008 a 2012, aconteceu um fenômeno comigo que faz parte do mundo do esporte, a gente nunca sabe com quem vai acontecer, que é o sucesso, né? E às vezes o sucesso em grande escala. Em 2007, teve os Jogos Pan-Americanos no Brasil, era o maior evento esportivo que o Brasil estava organizando, sediando naquele momento, e eu ganhei a primeira medalha de ouro dos Jogos. Então, a minha modalidade, o taekwondo, não era cotada para ser a primeira medalha de ouro. Então, como o evento era no Brasil, os jornalistas passaram a cotar quem seria o atleta a ganhar a primeira medalha de ouro do país. E, lógico, as modalidades, os esportes, eram daquelas que tradicionalmente são muito fortes, natação, judô, para ganhar essa primeira medalha. E contra tudo e contra todos, fui eu. E quando eu ganhei a primeira medalha de ouro do país, eu estava totalmente preparado para ganhar aquela medalha. Eu tinha uma equipe multidisciplinar capacitada, eu treinava muito na Coreia do Sul, muito na Ásia, eu estava pronto para ganhar aquele título, mas eu tinha zero de preparo para aquilo que era o resultado do sucesso. Eu não conhecia sucesso, eu conhecia vitória. Fui disputar uma medalha, ganhei um título, isso é uma vitória. Agora, sucesso é diferente. E, de uma hora para outra, eu virei um popstar. Eu, praticamente, era exatamente isso que você vê do PH saindo do Big Brother. Tá? É exatamente isso, só que numa escala menor, porque ainda não tinha as redes sociais tão ativas, porque se tivesse, ia ser numa escala igual ou maior. E aquilo foi um fenômeno tão grande que me engoliu. Eu não conseguia lidar com esse fenômeno tão grande, até porque um dia de trabalho de publicidade era equivalente ao salário que eu tinha de um ano como atleta. Então, você recebe um convite atrás do outro, um convite atrás do outro, e, nesse período, eu tinha a classificação dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Eu estava entrando também como cabeça de chave para ser medalhista olímpico,
E eu tinha que tomar uma decisão, se eu abria a mão do sucesso e me concentrava para classificar para os Jogos Olímpicos de Pequim, ou se eu abria mão dos Jogos Olímpicos de Pequim e ficava com sucesso. E eu decidi ficar com sucesso, porque eu já tinha ido a uma edição de Jogos Olímpicos, e disputar uns Jogos Olímpicos ou ganhar uma medalha olímpica não significa sucesso, significa a minha vitória pessoal. Isso é pessoal seu. Sucesso, ele ultrapassa aquilo que é pessoal seu. Você precisa cair no gosto popular, de alguma forma, alguma coisa que você fez. E eu falei, eu não vou até a China me arriscar aquilo que está acontecendo agora. Porque eu precisava daquele sucesso, porque eu andava de ônibus, morava de aluguel, minha família vivia numa situação de vulnerabilidade. Eu falei, esse sucesso vai poder nos estabilizar, nos organizar. E foi essa opção que eu fiz. Fiquei fora dos Jogos Olímpicos de Pequim, e exatamente naquele ano saiu a primeira medalha olímpica do taekwondo. Eu fiquei muito impactado, porque eu sabia que poderia ter sido eu, poderia estar lá. E desse ciclo a 2012, eu coloquei que eu retornaria para os Jogos Olímpicos e que eu iria conseguir novamente, não o sucesso da estrela, mas alcançar um objetivo pessoal. Só que o meu treinamento ele foi tão árduo, porque eu precisava ganhar títulos que ninguém ainda tinha ganhado para poder me classificar, que todo dia eu repetia uma frase, que era, todo esforço será recompensado. Todo dia. Chegava em momentos do meu treinamento, de condicionamento físico, que quando o preparador falava assim, próximo, eu não conseguia responder, minha vontade era deitar no chão. Tipo, falar assim, para mim acabou, não vou fazer próximo, vai embora daqui, sai daqui. E eu precisava me condicionar para poder responder ao próximo, sabe? Levanta, repete essa série. Levanta, repete essa série. E eu ficava repetindo que nem um mantra, todo esforço era recompensado. Essa é a minha frase, esse é o título que eu carrego na minha vida, né? Todo esforço será recompensado, porque é uma recompensa minha. E qual é a minha recompensa? Minha recompensa pode ser um título que eu desejo alcançar, ou um sonho que eu queira realizar, ou uma etapa da vida que eu queira ultrapassar. As recompensas são inúmeras. A minha recompensa hoje é poder estar no governo e saber, eu sei agora como ajudar o esporte brasileiro e tentar fazer que isso se potencialize no nosso país. Essa é a minha recompensa. Daquele que olhava lá de baixo e falava, como é que eu faço para chegar lá? Eu não sei, ninguém vai me ensinar. Né? Então, minha recompensa é essa, chegar no topo da autarquia, sendo de uma modalidade invisível. Taekwondo não é popular, taekwondo pouquíssimas pessoas conhecem no Brasil, então você sair de uma modalidade olímpica, que se tornou olímpica no ano 2000, então ela é super recente dentro dos Jogos Olímpicos, você é aquele grãozinho de areia, e hoje você poder fazer parte do mar, para mim foi a minha recompensa, e essa recompensa não é parâmetro, né? O quintal do vizinho não é o seu, o carro do vizinho não é o seu, o trabalho do vizinho não é o seu. Cada um de nós pode encontrar a nossa recompensa, e às vezes a recompensa de vocês é estar aqui. Aqui é a sua recompensa, e a gente tem que voltar para casa, massa, legal, deu tudo certo. Então, essa é a minha frase, né? Todo esforço será recompensado. É um corte bom, né, essa frase aí. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para vocês participarem dessa conversa com a gente, então já vão preparando aí quem tiver pergunta para somar aqui com a gente nessa conversa. Ana, essa palavra sucesso, ela tem um peso, né? Gigantesco. O sucesso vem para o bem se a gente souber usar, e vem para o mal se a gente não souber usar. Né? De novo, o Diogo nos conta como é que ele lidou com o sucesso, outras pessoas deixam a oportunidade de sucesso, que essa não passa muitas vezes na vida, simplesmente passar e se esvair. Né? Então, mas o sucesso é resultado de um trabalho bem realizado. Né? A vitória também, mas é de nível pessoal. E o sucesso é de nível público. E aí tem que ter cabeça para segurar isso, né, Diogo? Porque eu imagino o impacto que seja você dormir, Diogo, e acordar uma estrela. Né? Você dormir uma pessoa comum e acordar uma celebridade.
E aí, realmente, os psicólogos podem ajudar bastante nisso, para lembrar a pessoa que ela continua sendo uma pessoa que talvez ela vá ter algumas restrições de movimentação na vida cotidiana, mas que ela continua tendo todos os direitos de sonhar, de dormir, de acordar, de comer, normalmente um picolé na esquina e ser uma pessoa comum. Porque só se tem sucesso por um tempo, depois você volta a ser uma pessoa comum, né? E mesmo durante o sucesso, tem uma parte da sua vida que é privada e que é comum também. A gente vive um tempo de muito pouca privacidade. Instagrams abertos, fotos lindas e maravilhosas o tempo todo, e é bem legal, a gente se comunica sobre isso também, mas eu considero que seja importante a gente lembrar que a nossa vida particular é particular, né, que nós temos direito a ela também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos convidados? Uma conversa muito esclarecedora. O microfone vai lá ou eu vou? Está indo aí. Enquanto isso, agradecendo novamente aí o pessoal que está acompanhando a gente também através das redes sociais. Sejam muito bem-vindos. É aqui, ó. Aí, chegou lá. Seu nome, caravana de onde? Bom dia, meu nome é Camila, sou de Uberlândia, sou aluna de jornalismo da Federal de Uberlândia. Eu gostaria de saber, como o Diogo falou, a disciplina na vida de um atleta é fundamental. Mas eu queria saber da Ana como lidar com a frustração de perder uma competição e não cair na armadilha de invalidar todo o processo, sabe? Toda a trajetória que você trilhou até chegar ali e entender que aquilo é apenas uma fase. Não resume você e todo o seu processo. Eu gostaria de saber sobre isso. Repete teu nome para mim, por favor. Camila. Camila, assim, ó, a vida do atletismo, ela é feita de uma vitória e muitas derrotas ao longo dos treinos. E enquanto isso não for internalizado, né, a chance de frustração é muito grande. A recompensa não deveria vir só pela vitória. A recompensa deveria vir a cada dia conseguido de treino, a cada dia conseguido de prazer e diversão naquele treino, e saber que a vitória, ela é resultado que depende de muitos fatores além do esforço pessoal, e não ficar se culpando só, eu não fiz o meu melhor. Às vezes você vai fazer o seu melhor, mas o oponente fez melhor ainda, né? Ou ele naquele dia dormiu melhor, ou ele teve um golpe de sorte, uma pegada de sorte. Então, todos esses fatores compõem uma competição. A sua vitória, ela é pessoal, e a frustração faz parte da vida. Lidar com pequenas perdas, né, significa maturidade. Dizer assim, bom, eu fiz o meu melhor, eu fui até onde eu podia, mas alguém hoje, só hoje, fez melhor do que eu. Amanhã pode ser que eu faça melhor, né? Eu vou fazer os meus melhores esforços para que isso aconteça. Quer complementar, Diogo? Frustração, né? Fracasso? Não, fracasso é pesado, né? Fracasso é pesado. Frustração. É mais frustração do que alegria. Mas os momentos de alegria vão fazer a gente esquecer as frustrações. Porque atleta, às vezes, ele fica frustrado até pela roupa que não cabe, né? Então, frustração para nós é algo que nos acompanha, mas ela depende do nível que a gente vai querer colocar, né? Porque uma coisa que eu aprendi muito, quando você está bem treinado, quando a gente ia competir, a gente aprendeu isso com a delegação do México. A delegação do México, eu sempre fui muito amigo dos latinos, né? Porque a gente se entendia. E aí os mexicanos falavam assim, a gente ia competir, eles falavam sucesso. No Brasil, a gente desejava sorte. E aí eu fiquei me perguntando por que eles desejam sucesso. E eu fui perguntar para eles. Eles falaram assim que todo mundo que treina tem sorte. Então sorte já te acompanha. Então a gente deseja sucesso. Porque sucesso é o resultado do seu trabalho. A sorte é quando você não trabalha e você precisa que alguma coisa aconteça para que você tenha sorte, para poder ter sucesso. E no meio disso, o ganhar e o perder é um ensinamento primário, né? A gente tem que aprender isso na base, na infância, porque isso vai acompanhar
para sempre. Ganhar e perder, esse de fato é um para sempre. E perder não significa que eu posso colocar ele dentro da caixinha de frustração. Ele pode ser simplesmente uma etapa não cumprida. Agora, vamos pensar que um atleta olímpico que vive de ciclos de a cada 4 anos, acontece uma edição a cada 4 anos. Então, perdi essa chance 4 anos, essa chance 4 anos. Se eu vou ficar frustrado por 4 anos, até chegar à próxima edição, eu vou me torturar, né? Então, a gente chegou a isso que é maturidade, que a nossa frustração durava 10 segundos. Acabou, perdi, fiquei bravo, jogava tudo, xingava quem tinha que xingar. Vamos comer. Acabou. Ali eu elimino a frustração do meu dia. Porque no dia seguinte, fisioterapia, qual a próxima competição? Minha frustração já acabou. Tá? Então, lidar com ela é, primeiro, lidar com o seu amadurecimento. O quão maduro eu estou para estar na prática que eu estou. Quando você conseguir esse equilíbrio, você vai ter a frustração somente como uma etapa que vai virar uma chave. Ela não te segura, né? Ela não te prende. Ela só é uma linha de aprendizado. Você falou uma coisa importante, porque assim, a frustração ela vem porque a gente fica preso numa perspectiva de futuro que não aconteceu. Enquanto isso, tem um outro presente que está acontecendo e que vai levar a um outro futuro. Que é isso que você está falando. Acabou ali, extravasa a raiva e vai trabalhar para o próximo objetivo, para a próxima oportunidade. Porque se você ficar preso na frustração, você ficou preso naquele futuro que não aconteceu e que fazia parte da sua expectativa. Então, é impossível alguém não criar expectativas. Tá? Quando alguém disser assim, não, você vai ser mais feliz quando você parar de criar expectativas, isso não existe. Todo ser humano cria expectativas. E a gente cria expectativas de ter sucesso, né, um pouco de sorte e de conseguir alcançar os objetivos que a gente planejou. Mas, uma vez não acontecendo, a gente tem que aprender aonde foi a falha, se realmente houve uma falha, se foi nossa, e aprender com ela para o próximo objetivo e não ficar preso a ela. Essa fixação numa frustração te impede de seguir adiante. E o tempo para o atleta é precioso. Para todo mundo é precioso. Né? O tempo é a coisa mais democrática que existe. Todo mundo tem um dia de 24 horas. Como você vai gastar o seu próprio minuto é a sua escolha. Então, você pode gastar o próximo minuto mantendo o lamento e a frustração por uma perda, ou você pode gastar um tempo menor com isso e começar a colocar a sua energia, a sua força para o próximo objetivo. Isso também vale para o jornalismo, viu, Camila? Obrigado pela participação, viu? Mais alguém? Opa! Como que a gente escolhe agora, hein? Cadê a produção? Deixar nas mãos dela, uma responsabilidade toda dela. Bom, gostaria de cumprimentar, né, a todos pelas falas, ao Diogo, que eu já conheço há bastante tempo, né, Diogo? E perguntar a você, no momento da tua fala, você colocou aquela medalha conquistada pela primeira vez no Taekwondo, lá na Olimpíada em Pequim, poderia ter sido minha. Então, aí justifico a minha pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente na tua carreira? E o que você faria? Obrigado. Sim, faria. Existia um universo, hoje os jovens já estão muito mais preparados para eles, mas a minha geração não estava. A minha geração dependia do jornalismo, né? Ela dependia da TV. Então, o que tinha de programa de auditório de maior sucesso era o Jô Soares, né? O programa do Jô. O programa do Jô significava que você alcançou um topo muito alto, dentro de amplitude. Quantas pessoas vão estar te vendo no Brasil? Para quantas pessoas eu estarei comunicando? Hoje a gente faz isso pelo nosso Instagram. Né? Hoje a gente faz isso pelo YouTube. A gente não precisa mais desses canais de comunicação. E essas plataformas
tornaram para alguns atletas o seu meio de financiamento. Eu consigo captar recursos, eu consigo vender produtos, eu faço campanhas. Então, o atleta se torna a empresa. A minha geração não era atleta-empresa. Hoje, o atleta é a sua própria empresa. Por eu não ter esse conhecimento, eu pensava, quem é minha equipe? Treinador, preparador físico, psicólogo, nutricionista. A equipe multidisciplinar é fundamental para o alto desempenho. Agora, qual equipe que eu não tinha? Assessoria de imprensa, manager, empresário. Eu desconhecia essa equipe. Então, quando eu obtive esse tipo de sucesso, esse tipo de estrelismo, dessa subcelebridade que dura 6 meses, não é? Eu não tinha ninguém para trabalhar comigo, para potencializar e alcançar uma autonomia que eu não precisasse mais, por exemplo, fazer parte da Bolsa Atleta. Eu fui bolsista a minha carreira toda. E fui bolsista porque eu não tinha nenhuma opção de financiamento. Se não fosse o Estado financiando, não tinha como eu viver do esporte. E quando eu alcanço isso, eu desconheci esse universo. Eu desconheci o universo da publicidade, eu desconheci o universo das palestras, eu desconheci o universo dos comerciais, as agências. Eu nem sabia que isso existia. Esse é o ponto que eu voltaria atrás. Eu pensaria numa equipe multidisciplinar para o alto desempenho e eu pensaria numa equipe que me assessora comercialmente. Hoje, o atleta que consegue pensar nisso, ele, em um período mais curto de carreira, mesmo ele não obtendo, às vezes, o mesmo impacto que um grande atleta que conquista uma medalha olímpica, ele alcança os bônus. Ele passa a se gerenciar. Ele entende que isso é negócio. É fundamental que o atleta compreenda que aquilo que nós somos é profissão, é carreira. E isso é negócio. E você precisa de alguém cuidando do seu negócio. Não terceirize o seu negócio sem você ter total conhecimento sobre o que ele é. Porque a gente assina muito contrato sem saber do que está assinando. A gente dá os direitos da nossa imagem. A nossa imagem é o que mais vale hoje. Hoje você pode abrir mão do seu salário, mas você não abre mão dos seus direitos de imagem, porque é ele que vai fazer, daqui 30, 40, 50 anos, sua história virar livro, cinebiografia, filme, série, e você vai ganhar a vida toda com direito de imagem. Agora, se você assinou um contrato que você nem sabe, abriu mão de 40 anos de direito de imagem, sua imagem vai ficar rodando no Brasil e no mundo e você não ganha R$1 com isso. Então, esse é o ponto. Eu teria uma equipe profissional que pudesse lidar com esse universo que até aquele momento eu desconhecia. E a notícia é boa, viu? Parabéns. Opa, porque hoje a gente vai falar sobre novos obrigado. formatos. Que isso, fica à vontade. Novos formatos de comunicação e também sobre patrocinadores aqui no nosso Summit. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Como a gente está? Dá tempo? A Ana quer fazer uma pergunta ali, ó. Tá em casa. Cadê a atleticana que estava do lado dela? Olá, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Diogo e para a Ana também. Eu acho que um ponto que marcou muito foi você falar sobre a decisão de abrir mão de ir para um evento que era muito cobiçado por você para focar num aspecto que poderia te trazer um outro tipo de retorno. Como que o autoconhecimento influenciou para você no momento, na forma de tomar essa decisão? E para a Ana, eu queria saber, você, uma pessoa que trabalha, uma profissional, uma grande mediadora aí do processo de autoconhecimento, como que se desenvolve isso com um atleta, com qualquer ser humano, mas também, né, no âmbito esportivo, como é que isso pode ser trabalhado? Eu não posso dizer se minha tomada de decisão foi assertiva ou não. Para algumas pessoas, os Jogos Olímpicos é mais importante, a medalha olímpica é mais importante. Para outras pessoas, não. Então, deixou aberto essa tomada de decisão, pode ter sido positiva ou não. Agora, naquele momento, e também nesse momento atual, assim, o não reconhecimento do atleta como profissional é o que me incomoda. Todos os contratos que eu assinava era de auxílio, nunca de carreira. Sempre como auxílio. Auxílio
você não me reconhece. Você sabe que eu existo, mas você não me reconhece. E a qualquer momento, tchau. Então eu era muito vulnerável. O sistema esportivo deixa o atleta muito vulnerável. A nossa cadeia é muito vulnerável. Algumas modalidades, independente de lei ou não, já começaram a reconhecer o seu atleta como carreira. Até porque o Brasil também tem concorrente. A gente vai pegar inúmeros atletas que, olha, legal, eu vou disputar pelo Catar. Eu vou me naturalizar, eu vou embora. A Sérvia está cheio de brasileiro, o Catar está cheio de brasileiro, os Estados Unidos está cheio de brasileiro. Então, hoje o Brasil tem concorrência. E por eu não saber e não conseguir dimensionar o dia que o Brasil vai reconhecer o atleta como carreira, como profissão, eu entendendo que toda a minha fonte financeira vem do esporte, quando ele bateu... Sabe quando você chega, quando a gente vê a abertura da Ibovespa, dos bancos como é que chama isso? Da bolsa, né? Que sou o sininho, pregão, né? Sou o sininho porque ó, deu tudo certo. Quando soou o meu sininho, eu falei, agora é aqui que eu vou ficar. Porque isso aqui é o fruto da minha família é sustentada pelo esporte. Então, entre o sonho e a realidade, eu fiquei com a realidade. Só que doeu. Porque é o meu sonho que ficou tardio, que eu tive que esperar mais 4 anos, sem saber se eu ia conseguir. Jogos Olímpicos não tem garantia nenhuma. Fui para uma edição, não tem garantia que você vai para a segunda. Às vezes você nunca mais vai. Essa já foi a sua chance. Então, doeu, eu apostei, mas não é uma tomada de decisão fácil. Todo o processo decisório, para começar, ele é individual. E ele perpassa dimensões objetivas e subjetivas. Né? As subjetivas são inerentes à pessoa. Às vezes, para uma, o sucesso é muito importante pelo reconhecimento, apenas porque eu gosto de estar na foto. Às vezes, o sucesso é importante porque ele me traz um benefício financeiro que ampara a minha família. Às vezes, porque o esporte está me trazendo tantas frustrações que eu já não aguento mais, né? Ou as oportunidades não são as mesmas. Então, a gente tem que sempre que, junto com o cliente, ajudá-lo a desvendar esses aspectos, tanto objetivos quanto subjetivos, que estão ao alcance dele, e oferecer a eles, às vezes a gente tem alguma visão que ele não tem ainda. E a gente pode dizer assim, olha, eu também vejo tal e tal coisa. Você considerou? Sempre sem se colocar acima ou à frente da própria vontade da pessoa. Agora, seja qual for a decisão, haverá perdas, porque, de novo, tudo não teremos. Então, quando se decide por um caminho, provavelmente você está abrindo mão por um tempo, ou por muito tempo, ou para sempre de um outro caminho. E aí, a própria psicoterapia se encarrega também de trabalhar para que essa pessoa caminhe carregando por menos tempo as frustrações do que não fez. Né? Tem aquela frase do Legião Urbana, assim, essa saudade que eu sinto de tudo que eu não fiz. E tudo que a gente não fez ainda é muito mais do que a gente fez. Mas a gente não pode esquecer que o que a gente faz já é muito. E às vezes é tudo para uma outra pessoa, para uma família, para uma construção de coletividade. Então, essas escolhas vão permeando a psicoterapia, né, a narrativa na psicoterapia, e a gente vai ajudando a pessoa a escolher um caminho que ela se torne confortável com as expectativas que cria e se torne confortável também com as frustrações que virão das perdas. É isso, gente. Tem uma notícia boa, uma notícia ruim. A ruim é que o nosso tempo está chegando ao final. A boa é que é só a primeira conversa que a gente está tendo no Summit dessa edição 2023. E tem mais uma boa que está gravada, está ao vivo, mas também está sendo gravada, então o pessoal vai poder rever as mensagens que vocês passaram aqui. Posso pedir uma coisa? Claro. É que ele falou no Jô Soares, me deu uma saudade. Vocês podiam fazer né? Fala, acabou. Vai. Achei chique. Vai. Gente, está acabando essa conversa. Que isso, é muita moral. Agora a gente vai fazer mais um combinado, pode ser? É o seguinte, a gente tem um dia... Joga a luz no povo, que eu gostei disso aí. Aí. A gente tem mais um combinado. A gente está só na primeira conversa, a gente tem um dia longo, mas muito produtivo pela frente. Então a gente faz o seguinte, vamos todo mundo ficar em pé, e todo convidado a gente vai agradecer batendo um pau em pé, pode ser? Então vamos fazer de novo, que eu gostei desse negócio do ar?
Rolou um Jô Soares aqui? Então, gente, conversa com eles acabou. Mas nós recebemos hoje Diogo Silva, Ana Lúcia. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Galera, a gente volta daqui uns minutinhos, então relaxem aí, aproveitem para tomar uma água, dar uma descansada. Daqui 10 minutinhos a gente tem mais uma conversa sobre atléticas.